Depois de meses de negociação, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo de parceria econômica que dará a Washington acesso a terras de Kiev ricas em minerais raros. Trump diz que a medida é uma forma da Ucrânia pagar por toda a ajuda que recebeu dos Estados Unidos durante os 3 anos de guerra. A gente conversa agora com o analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, um bom dia para você. Esse acordo, ele ajuda as negociações para o fim da guerra? É uma sequência daquela reunião que a gente acompanhou, fatídica? Bom dia. Olá, Jairo, muito bom dia a você, um excelente feriado para você e todos que nos acompanham. Jairo, sem dúvida é uma extensão daquela reunião, aquele bate-boca entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Naquela reunião estava programado que os dois lados fariam um anúncio justamente desse acordo, mas aquela reunião foi tão mal, tão complicada, tão cheia de problemas, que inclusive os Estados Unidos chegaram a suspender temporariamente a ajuda à Ucrânia. Naquele momento a Europa entrou num certo pânico, achando que os Estados Unidos abandonariam a Ucrânia totalmente à sua própria sorte. Mas daquela reunião até ontem, quando foi finalmente assinado esse acordo, um acordo de parceria para a exploração de recursos minerais, petróleo e gás na Ucrânia, um acordo entre Estados Unidos e Ucrânia, aí os dois lados conseguiram finalmente emendar a situação, conseguiram negociar. Essa é a sua outra pergunta sobre se isso ajuda na negociação de paz. Ajuda, no mínimo, a deixar os Estados Unidos mais comprometidos com a Ucrânia, Jairo. Porque, no final das contas, esse é um cálculo que a própria capital, o próprio governo ucraniano, Kiev, tem feito, que é o seguinte: quanto mais os Estados Unidos tiverem interesses econômicos na Ucrânia, mais comprometidos eles vão estar em tentar buscar a paz e tentar ajudar a Ucrânia na guerra contra os russos. E foi justamente isso que aconteceu, porque esse acordo determina que os dois países vão dividir a exploração desses recursos minerais, inclusive terras raras, que são muito importantes aí para a transição energética, petróleo e gás. Os dois lados fariam investimentos e retirariam, obviamente, os lucros conjuntamente dessa exploração desses minerais. Com isso, os Estados Unidos abriram uma janela para dizer que a Ucrânia está pagando por pelo menos parte da ajuda militar que recebeu durante a guerra e também permite que os ucranianos continuem sendo os donos efetivamente desses recursos, mas com o compromisso de dividi-los com os Estados Unidos. Então foi um acordo que ainda não temos todos os detalhes, mas que em linhas gerais permite que os dois países trabalhem nessa exploração dos recursos minerais. Esses recursos, inclusive, Jairo, seriam aplicados na própria reconstrução da Ucrânia. E ontem os Estados Unidos deixaram claro que países que não colaboraram com a Ucrânia, países que ajudaram a Rússia, não vão participar desse processo de reconstrução do país. O problema, Jairo, é que nós ainda temos um longo caminho pela frente na negociação eventual de um processo de paz. A guerra, infelizmente, continua. Esse é um passo importante e mostra um comprometimento maior dos Estados Unidos. Infelizmente, Jairo, não por questões humanitárias ou políticas, mas por conta do envolvimento econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam a lucrar com uma estabilidade maior da Ucrânia. E esse foi o cálculo feito pelo Zelensky ao assinar esse acordo. O acordo agora precisa ser ratificado pelo Congresso, pelo Parlamento lá da Ucrânia para entrar em vigor, mas é praticamente certo que isso aconteça, Jairo. Américo, muito obrigado pelas suas informações, ao vivo com a gente, direto de Londres.